Eu quero convidar ao palco agora a professora Rosaura Soligo. A professora Rosaura Soligo, ela é doutora em Educação pela Unicamp, integrou a equipe de Paulo Freire, quando ele foi secretário de Educação na capital paulista, assessorou projetos de formação continuada e reorientação curricular em várias secretarias, com ênfase no Programa de Formação para Alfabetizadores, o PROFA. Atualmente, ela faz parte da diretoria da Rede Latino-Americana de Alfabetização e desenvolve grupos independentes de formação, cursos de extensão na Unicamp e assessoria em instituições educativas públicas e privadas. E já que a ideia do nosso congresso é conectar saberes, conectaremos também, nesse instante, diretamente de Portugal, o professor doutor Antônio Nóvoa, que possui graduação em Ciências da Educação pela Universidade de Lisboa, mestrado em Ciências da Educação pela Universidade de Genebra e doutorado em Ciências da Educação pela Universidade também de Genebra. Atualmente é professor titular na Universidade de Lisboa e tem como principais áreas de interesse educação comparada e formação de professores. Professora Rosaura. Bem, bom dia a todos e a todas. É uma satisfação enorme estar aqui hoje por muitas razões. Mas eu quero primeiro agradecer a oportunidade e saudar a todos que foram nomeados pelos que me antecederam, porque, de fato, esse é um evento importante. Eu tive a oportunidade de estar no congresso anterior e é mesmo uma alegria retornar e estar aqui dividindo com vocês essa manhã. Algumas das razões que me fazem ter muita satisfação de estar aqui, eu vou citar agora. Uma delas é que a Rede Municipal de São Paulo é a rede pública que mora no meu coração. Eu fui professora há muitos anos da Rede Pública Municipal de São Paulo e depois tive a alegria de participar da equipe de formadores de professores alfabetizadores quando o professor Paulo Freire foi secretário da Educação de São Paulo. E uma outra alegria muito grande também é a possibilidade de apresentar o professor Antônio Nóvoa, que é uma grande referência para mim, pessoalmente, e tenho certeza que para muitos de vocês, que tem trazido contribuições grandiosas para a nossa educação, não só no Brasil, não só em São Paulo, mas no mundo todo, né? Eu queria dizer que eu tive o prazer de conhecê-lo, o professor Antônio Nóvoa, há mais de 25 anos, em 1998, quando ele fez uma assessoria para a equipe da qual eu fazia parte, que tinha a tarefa de elaborar um documento chamado Referenciais para a Formação de Professores, que deveria subsidiar as instituições de formação inicial e continuada nas abordagens de formação, do ponto de vista conceitual, metodológico e tudo mais. E foi quando eu o conheci pessoalmente, ainda no século passado, e eu queria compartilhar com vocês aqui algumas das sugestões que ele fez à equipe para que incluísse no documento e para que vocês vejam o tanto que essas proposições são
muito atuais, né? Seguem valendo desde então, ainda e certamente por muito tempo. Eu concordo muitíssimo com o professor Antônio Nova quando ele diz que algumas das ideias fundamentais para a educação têm mais de um século, têm mais de 100 anos, e algumas delas ainda não tiveram a sorte de serem implementadas lá no chão da escola, lá nas nossas práticas de formação, lá no nosso trabalho com os meninos e meninas que são os nossos alunos, né? Eu acho que essa é uma reflexão importante a fazer. Por que algumas ideias antigas são tão importantes e ainda assim a gente não consegue concretizá-las na realidade? O que nos ensinou o professor Novo, então, naquela reunião em São Paulo, né, para essa equipe que elaborava os referenciais de formação de professores para o Ministério da Educação, isso, como eu disse, em 1998. Primeira proposição: ter cuidado especial com o tipo de abordagem de competência profissional, para que jamais seja tecnicista, ou seja, expressa, por exemplo, numa lista de habilidades iguais esperadas de todos os profissionais. Uma segunda proposição: trazer para a formação necessariamente os dilemas, as questões e singularidades do trabalho, em uma perspectiva de tematização e análise da prática. Compor redes de trabalho coletivo, tanto formais quanto informais, à semelhança do que os movimentos pedagógicos criaram e que favoreceram e favorecem muitíssimo o avanço do conhecimento. Garantir a necessária dimensão cultural da formação, incentivando a ação propositiva e autônoma, a participação ativa dos envolvidos na criação e na gestão dos processos formativos. Criar contextos de compartilhamento que permitam conhecer experiências e reflexões de outros profissionais e produzir conhecimento. E, por fim, ressaltar a importância de que os formadores de professores tenham experiência de sala de aula. Cito essas contribuições para um documento nacional produzido ainda no século passado, para destacar o quanto elas são ainda válidas e o quanto precisamos seguir desenvolvendo essas ideias e procurando implementá-las no trabalho de formação de professores. E, como dizem nossos poetas Beto Guedes e Ronaldo Bastos, né, quando a gente pensa no fato de que há questões que se colocam há mais de 100 anos e não conseguimos ainda concretizar, a lembrança que eu faço desses dois poetas é de um verso, para mim, assim, absolutamente incrível, que é: as lições sabemos de cor, só nos resta aprender. Então, ainda sobre o Novo, antes que comece a videoconferência, eu quero dizer que o admiro muitíssimo, não só como a gente admira alguns teóricos de referência para nós, com os quais nos identificamos, o que também ocorre, mas pelo fato de tudo que ele propõe ser algo que tem viabilidade na prática docente, na prática de gestão, nas políticas públicas, nos programas de formação. Então, acho que eu tenho tanta identificação com ele por isso, né? Porque eu tenho um amor profundo por ideias viáveis,
Gosto muito da ideia de inéditos viáveis que o professor Paulo Freire nos trouxe e que me parece uma das mais lindas que existe. E nós somos praticantes de inéditos viáveis o tempo todo, diante de muitas adversidades que temos, né? Antes de chamar o professor Nóvoa, eu queria dizer que também é uma alegria para mim estar num auditório que tem como nome hoje Emília Ferreiro, uma referência também para mim, e ter a minha apresentação acontecendo após a homenagem que foi feita há alguns minutos atrás para ela. Então, nós temos a sorte de ter muitas referências que podem nos ajudar a fazer com que a educação escolar, a formação de professores e as políticas públicas sejam cada vez mais adequadas, cada vez mais ajustadas à realidade e cada vez melhores para aqueles para os quais se destinam. Então, é isso. Eu chamo agora o professor Antônio Nóvoa, nosso convidado de honra nesta manhã. Muito obrigada. A todas as professoras, a todos os professores, a todas as autoridades, a todos os que participam neste Congresso Municipal de Educação. É para mim uma grande honra, um grande prazer poder estar aqui convosco e compartilhar algumas ideias muito simples sobre o tema da educação. E compartilhar essas ideias com aquilo que eu designo pela coragem dos começos. Isto é, pela coragem da iniciativa, pela coragem de fazermos coisas e de concretizarmos coisas. Eu não vos vou apresentar grandes teorias, não vos vou apresentar grandes conceitos. Vou tentar conversar convosco sobre o fazer. Vou dizer-vos que, no caso de nós, professores, a felicidade não está nem no ter, nem sequer no ser. A felicidade está no fazer. A felicidade está no fazer. A ideia do fazimento, a ideia do concretizar as ações é, para mim, absolutamente central. Como dizia Anísio Teixeira, também eu tenho um desespero mudo pela ação. Uma necessidade de agir e de agir num tempo de tão grandes e de tão profundas transformações. Vivemos um tempo de transformação. Por causa da pandemia, sim, mas é um tempo muito mais amplo de transformação, de metamorfose, de mudança da forma da escola, de mudança da maneira como a escola, o ensino e as aprendizagens se organizam. Esta transformação de que vem falando a Unesco, que vem falando as Nações Unidas, de que vimos falando todos no mundo, precisa de ser concretizada. Na mesa de abertura deste encontro, eu ouvi muitas palavras, e muitas palavras com as quais estou de acordo. Equidade, inclusão, diversidade, direitos humanos, tudo isto é muito importante e são as palavras certas para serem ditas perante os professores e perante este tempo de transformação da educação. Mas a pergunta fica, de acordo, e como? Como? De que maneira? Como é que se pode concretizar esta transformação com estas ideias que todos, de um modo geral, partilhamos
e compartilhamos. E tenho apenas uma primeira resposta para vos dar. E essa resposta, que parece muito simples, é uma resposta de uma grande complexidade. E a resposta é através da criação de novos ambientes educativos. Precisamos de novos ambientes escolares e educativos. Porque o ambiente escolar, o ambiente educativo da sala de aula, o ambiente educativo da escola não é propício, não é favorável à inclusão, nem à diversidade, nem à criatividade, nem à autonomia, nem a uma dinâmica de trabalho conjunto. Naquela escola, chamada escola normal, escola normalizada, podem fazer-se muitas coisas. Dar aulas, fazer trabalhos, fazer ditados. Não se podem fazer muitas outras coisas. Não se pode fazer trabalho em grupo, não se pode fazer trabalho conjunto, não se pode fazer trabalho autónomo, não se pode incluir, porque aquela escola não foi feita para incluir. Aquele espaço não foi criado nem construído para incluir. Então, a transformação da educação começa na criação de novos ambientes educativos, novos espaços educativos, novas maneiras de ocupar o espaço, novas maneiras de o professor trabalhar com os alunos, novas maneiras de os alunos trabalharem com os outros alunos. E é por isso que a palavra mais importante nestes novos ambientes educativos é a palavra trabalho. Trabalho. A escola deve ser o lugar onde as crianças trabalham. Trabalham não no sentido do trabalho manual ou do trabalho mecânico. Trabalho no sentido do trabalho intelectual, onde as crianças estudam, lêem, escrevem, pesquisam, resolvem problemas, realizam projetos. Dizia um grande filósofo francês há um século: eu sonho com uma escola em que quem trabalha são os alunos e não os professores. Entrar numa escola e ver alunos a trabalharem. Entrar numa escola e ver alunos a estudarem. Entrar numa escola e ver essa inscrição dos alunos numa atividade de estudo, numa atividade de pesquisa e não numa atividade passiva, ouvir, a escutar uma aula, a ouvir, a escutar as lições de um mestre. Precisamos de novos ambientes educativos. A transformação da educação e da escola vai ter como pedra de toque, como segredo, a criação de novos ambientes educativos nos quais o trabalho dos alunos seja a questão central e essencial. E este é o desafio que nós, professores, que nós, professoras, temos pela frente. De tentar a coragem dos começos, a coragem da transformação dos ambientes educativos, a coragem de pensarmos o nosso trabalho, não como dar uma aula, planejar uma aula, planejar uma lição, mas sermos um elemento de organização, de fomento, de promoção do trabalho dos alunos. De um trabalho autónomo, de um trabalho em que um aluno pode estar a fazer uma coisa num canto de uma sala e outra coisa noutro canto, e um grupo a trabalhar num projeto e outro grupo a fazer outra coisa. É da criação destes novos ambientes educativos, mais do que leis, mais do que grandes normativos legais, é daqui, desta dinâmica, que pode surgir essa transformação de que todos falamos em palavras, mas que depois pouco concretizamos na nossa prática docente, na nossa prática política, na nossa prática nas escolas.
Por isso, vou falar-vos de 5 coisas. 5 coisas que todas elas têm como referência o novo ambiente educativo e o trabalho dentro desse novo ambiente educativo. Novos ambientes educativos e uma pedagogia do trabalho. Uma pedagogia do trabalho. E vou falar-vos 5 coisas que eu vi em 5 países diferentes. Em 5 países diferentes, em 5 continentes diferentes. Vou falar-vos de coisas que os professores e as professoras concretas fizeram sem ficarem à espera das condições ideais, sem ficarem à espera que o mundo se transforme para nós depois transformarmos a escola. Vou falar-vos de uma escola que eu vi nos Estados Unidos da América, em Memphis. Uma escola em que 3 ou 4 professores disseram assim: porque é que não vamos trabalhar na escola de forma a que os alunos se ajudem uns aos outros, de forma a que os alunos aprendam uns com os outros? Vamos organizar o trabalho para que os alunos aprendam uns com os outros, em vez de sermos apenas nós, os professores, que os estamos a ensinar. A escola, a nossa profissão, esqueceu-se de uma coisa essencial. Os alunos aprendem connosco? Sim. Os alunos aprendem com os professores? Sim. Mas esqueceu-se de quê? Esqueceu-se que os alunos também aprendem uns com os outros. Que os alunos aprendem uns com os outros. E que, por vezes, aprendem mais facilmente uns com os outros do que aprendem connosco os seus professores. Então, nesta escola, criou-se uma dinâmica de cooperação em que os professores colocaram alunos a estudar uns com os outros. E depois vi aliás numa escola do Brasil, professores que disseram assim: vamos desenvolver as aprendizagens não a partir das disciplinas, não a partir das grades curriculares normais, mas em torno de projetos, em torno do estudo de temas e de problemas. Vamos colocar os alunos a estudar temas, a estudar problemas. Vamos colocá-los numa perspectiva de um currículo, que é currículo quer dizer curso de qualquer coisa, um curso de conhecimentos, que é também um percurso. É um percurso que cada um de nós faz. Vamos pensar o currículo nessa ligação em torno de temas e problemas. Por exemplo, os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, aqui recordados na mesa de abertura pela Rebeca Otero da Unesco. Vamos organizar o estudo, vamos organizar o trabalho em torno desses temas e não apenas ensinar uma grade curricular normal, com a sua lógica normal, a lógica da matemática, a lógica das ciências, a lógica do português, a lógica de outra coisa qualquer. Vamos tentar construir o estudo em torno de temas e de problemas. Olhem, e vi também uma escola aqui em Portugal, no norte de Portugal, em que os professores disseram: olhem, porque é que não vamos juntar várias turmas no mesmo espaço e realizar em conjunto o nosso trabalho como professores? Em vez de eu, professor, dar aulas à minha turma, nós os 3 vamos dar aulas em conjunto às nossas 3 turmas. Vamos trabalhar em colaboração. Vamos trabalhar uns com os outros, em espaços maiores, em ambientes educativos mais diversificados, para tentarmos, assim, construir dinâmicas diferentes de ensino e de aprendizagem.
E vi também uma quarta escola, desta vez na Ásia, desta vez em Singapura. Uma escola onde os professores disseram o mais importante é instituir a escola. É que a nossa escola seja uma escola democrática, seja um lugar de democracia, um lugar de diversidade e de inclusão, um lugar onde há conhecimentos, sim, mas os conhecimentos estão ligados às emoções, estão ligados à relação humana, estão ligados à nossa humanidade. Pensar a escola como um lugar onde se constrói uma vida em comum. Pensar a escola no seu todo, como um lugar onde dialogamos uns com os outros, onde vivemos uns com os outros, onde construímos um presente e um futuro uns com os outros, onde aprendemos a viver uns com os outros. Se no domínio do currículo o mais importante é aprender a compreender, no domínio da vida da escola, o mais importante é aprender a viver com os outros. E para isso precisamos de respeitar a diversidade dos outros. E para isso precisamos de construir ambientes educativos nos quais a inclusão não seja apenas uma palavra bonita, mas apenas uma palavra. Porque a sala de aula tradicional, o espaço do ambiente escolar tradicional, não permite incluir, não permite esse acolhimento dessa diversidade que é central para os dias que correm. E depois vi uma escola na Etiópia, em África. Uma escola na Etiópia, em África, centrada num trabalho sobre as comunidades para além da escola. Uma escola pensada na sua relação com a cidade. Aquilo que já hoje aqui na mesa de abertura foi designado pela cidade educadora. A ideia de que precisamos construir um espaço público de cidadania da educação. Que a educação tem de ser um espaço cidadão, tem de ser uma presença na cidade, não apenas do ponto de vista técnico. Temos umas atividades aqui, outras atividades acolá. Não, do ponto de vista político da polis. Polis é a cidade. Polis é a cidade. Polis é a raiz de político, no sentido nobre do termo. E, portanto, sim, nós temos uma palavra a dizer, enquanto cidadãos, nas políticas públicas de educação. Essa inscrição das políticas públicas de educação como um elemento absolutamente central para a transformação da educação. O que quis dizer, minhas amigas e meus amigos, e vocês sabem, a dívida de gratidão que eu tenho com o Brasil, aqui recordada pela Rosaura, aqui recordada por muitos anos de convívio, de diálogo com professores e com professoras brasileiras. O que vos tenho para dizer é que esta transformação de que todos falamos, e bem, esta transformação que está na boca de todo o mundo, e bem, não se fará se nós não criarmos novos ambientes educativos e se dentro desses novos ambientes educativos o trabalho, a ideia do trabalho dos alunos, a ideia da maneira como eles estão ativos na resolução de problemas, na análise, no estudo, na leitura, na pesquisa, na escrita, sozinhos, em grupo, etc., não seja a inscrição principal do nosso dia-a-dia. Eu não estou a dizer que uma aula de vez em quando, que uma aula por semana, que uma aula de 3 em 3 dias não seja útil.
Eu estou a dizer que a escola não pode ser das 9 da manhã às 3 da tarde ou das 8 da manhã às 2 da tarde uma sucessão de uma aula atrás de outra aula, atrás de outra aula, atrás de outra aula. Que isto hoje não faz sentido, não é o que precisamos para os desafios do século XXI. E procurei dizer-vos isto, que é de uma enorme simplicidade. Procurei dizer-vos isto, trazendo 5 experiências concretas, 5 iniciativas concretas. A primeira nos Estados Unidos, a segunda no Brasil, a terceira em Portugal, a quarta em Singapura, a última na Etiópia. Iniciativas concretas de professores e de professoras concretos que fizeram e deram esse passo, essa coragem dos começos, que souberam dizer uns aos outros a nossa felicidade como professores, a nossa felicidade como profissionais está no fazer, está no ato de fazer. Quer isto dizer que devemos renunciar à denúncia, renunciar à crítica, renunciar à indignação, renunciar à luta política, renunciar à luta por melhores condições? Não, não e não. 1000 vezes não. Nós precisamos desse combate de todos os professores, de todas as professoras. Mas esse combate só será ganho se ao mesmo tempo nós formos fazedores, se ao mesmo tempo dermos esse passo, tivéssemos essa coragem do primeiro passo, essa coragem de ir avançando, como nestas 5 iniciativas, como nestes 5 casos concretos que eu aqui vos procurei trazer. E sobre eles, o que poderíamos dizer é um velho provérbio português que eu sei também se diz no Brasil, mas que eu agora vou dizer sem o não. Vou-me esquecer do não. E o provérbio é este. Sim, meus amigos e minhas amigas, santos da casa fazem milagres. Santos da casa fazem milagres. Conseguem, na sua capacidade de iniciativa, na sua capacidade de mobilização, alterar e mostrar concretamente os caminhos de transformação da educação. Se eu quisesse, brevemente, falar destas 5 coisas de maneira mais conceitual, de maneira um pouco mais teórica ou um pouco mais filosófica, eu traduzia 5 conceitos. No primeiro caso, dos Estados Unidos da América, o que estava em causa era uma pedagogia da cooperação. A cooperação é o centro, a base do processo de transformação da escola. É aqui que reside o segredo, a chave do processo de transformação da escola é uma pedagogia da cooperação. No segundo caso, do que eu vos falei foi de um currículo da convergência, de um currículo em que o essencial é a convergência dos saberes. Vocês falam no vosso congresso de conectar os saberes, de ter uma convergência de saberes em torno de grandes temas e de grandes problemas. A ideia da convergência, que vai um pouco mais longe do que a ideia da interdisciplinaridade, foi o que eu vi no segundo caso que vos apresentei. No terceiro, e ele é central, do que eu vos falei, foi de uma profissão de professor que tem de ser cada vez mais colaborativa, de uma profissão da colaboração. A nossa profissão foi, historicamente, uma profissão um pouco isolada, porque o nosso trabalho era dentro da sala de aula. Dentro da sala de aula, com as portas fechadas,
a falar com os nossos alunos. Agora, nos novos ambientes educativos, portas abertas, espaços mais amplos, mais diversos, precisamos de colaborar com os nossos colegas para construir as novas realidades educativas. E na quarta experiência, a experiência de Singapura que aqui vos trouxe, eu quis falar-vos da convivialidade. A convivialidade é um conceito elaborado pelo Ivan Illich, há 50 anos, amigo do Paulo Freire. Conviver, viver com o outro. A escola é talvez, minhas amigas e meus amigos, é talvez a única, a última instituição que nos resta para sermos capazes de viver em paz uns com os outros, para sermos capazes de construir uma humanidade que não seja intolerante, que não seja violenta, que não seja agressiva, que não seja incapaz do mínimo de respeito uns pelos outros, a construção dessa humanidade comum, humanidade que não esteja fragmentada, que não esteja dividida, que não esteja separada, mas que esteja unida na diversidade e no respeito pela diversidade de cada um, é um caminho de que provavelmente só a escola pode ainda ajudar-nos a percorrer. Sem escolas, se perdermos as escolas, se perdêssemos as escolas, como tanta gente por aí anda a anunciar, isto agora vai ser tudo tecnologias, isto agora vai ser tudo em casa, isto agora vai ser tudo por todo o lado. Não, a escola é indispensável enquanto lugar, enquanto instituição para a produção desta convivialidade, que se faz de conhecimento e de sentimento, faz de saberes e de emoções, faz do cognitivo e do relacional, que se faz da junção destas dimensões, como tantos autores nos têm explicado. E o meu último conceito da escola da Etiópia é a ideia da cidadania. A ideia que está tão presente no conceito da cidade educadora. A cidade educadora é a cidade que promove a cidadania, que promove a participação. E hoje, como foi aqui recordado na mesa de abertura, hoje, 2023, falar de cidadania é falar de direitos humanos, de uma escola que promove os direitos humanos. Os direitos humanos mais antigos, previstos na Declaração de 1948, celebra este ano 75 anos da sua assinatura, mas também os novos direitos, os direitos do planeta Terra e tudo o que relaciona com a ecologia, os direitos do digital e tudo o que se relaciona com o acesso universal ao digital, os direitos dos migrantes e das mobilidades, os direitos das diversidades, de cada um poder ser aquilo que quer e viver a sua vida como quer, os novos direitos do trabalho, numa altura de grande automatização do trabalho e das máquinas, os direitos de pessoas que vivem cada vez mais tempo, que têm cada vez mais longevidade e que por isso estão a alterar também a configuração das nossas sociedades. Educação é cidadania, porque é no coração da cidadania que se protegem os direitos humanos e que podemos construir esta participação na vida da cidade e nas políticas públicas da cidade. No fundo, procurei dizer-vos de duas maneiras diferentes. Primeiro, com 5 casos concretos. Depois, com 5 conceitos que resultam destes casos concretos: cooperação, convergência, colaboração, convivialidade, cidadania, o que a Unesco tem vindo também a dizer-nos, nomeadamente na sequência do relatório de há 2 anos
sobre os futuros da educação. Procurei, nesta minha intervenção convosco, que está a aproximar-se do fim, falar-vos de 5 casos concretos e de 5 conceitos que é possível elaborar a partir destes casos concretos. E disse-vos, talvez seja mesmo a coisa mais importante que tenho para vos dizer hoje, que santos da casa fazem milagres. E ao dizer que santos da casa fazem milagres, eu não estou a cair em nenhuma ingenuidade. Não estou a ignorar os problemas que existem. Não estou a ignorar os problemas que existem com os professores em todo o mundo. Não estou a ignorar as fracas condições das escolas. E, sobretudo, não estou a diminuir a responsabilidade dos gestores e dos políticos. Não estou a dizer, somos nós que temos que fazer tudo, os gestores e os políticos não têm responsabilidades. Têm e muitas. E é sobre isso, é nessa linha que eu quero dedicar os meus últimos 5 minutos para vos falar desta responsabilidade dos gestores e dos políticos. Porque se chamei a atenção para a nossa responsabilidade, chamei a atenção para a nossa coragem dos começos, chamei a atenção para a nossa capacidade de iniciativa, chamei a atenção para a nossa liberdade para construir experiências e projetos, ela dificilmente poderá ser concretizada se os gestores e os políticos não criarem as condições que permitam que isso aconteça. Se não criarem as condições favoráveis a este movimento que eu aqui procurei trazer-vos. Então, é muito importante que os gestores e os políticos pensem que já não se trata de fazer mais legislação, mais normas e regulamentos, mais decretos, mais currículos, mais livros e manuais, mais material didático, mais tecnologias. Os políticos normalmente atuam desta maneira. Fazem leis, fazem currículos, lançam tecnologias para dentro das escolas, produzem livros, produzem manuais escolares, produzem livros didáticos, produzem materiais e despejam isto para cima da cabeça dos professores e da cabeça das escolas. A política educativa foi durante muito tempo baseada neste tipo de política. Neste tipo de política construída de cima para baixo, construída como o que os professores devem fazer, o que as escolas têm de fazer, os livros que os professores devem adotar, os manuais que têm que utilizar, as tecnologias, etc. E muitas vezes, todos sabemos, no Brasil e no mundo, que este tipo de políticas se destinou muitas vezes a alimentar os interesses de uma indústria global da educação. De uma indústria global da educação com interesses fabulosos no mundo. A educação é hoje um dos grandes negócios do mundo. E esta alimentação entre esta espécie de mais normas, mais regulamentos, mais livros didáticos, mais manuais, mais tecnologias, alimentou muitas vezes os interesses e interesses poderosos desta indústria global da educação. Não precisamos mais deste tipo de políticas. A política tem de fazer uma mudança radical. A política tem de ter uma abordagem totalmente diferente daquela que teve até agora. E essa abordagem passa muito simplesmente pelo seguinte: pela capacidade de criar condições para valorizar as escolas e dar-lhes autonomia, para valorizar os professores e dar-lhes liberdade, para valorizar a formação inicial e a formação continuada de professores, para construir redes de trabalhos entre os professores, para criar, numa palavra, para criar as condições institucionais para a transformação da educação, para que essa tal coragem dos começos de que eu vos falei,
para que essa capacidade de iniciativa de escolas e professores que eu vos falei, para que ela possa acontecer. Para que ela possa acontecer. Porque no meio de um mundo de regulamentos, de um mundo de burocracias, de um mundo de exigências, de um mundo de coisas lançadas sobre as escolas, é muito difícil surgir essa capacidade de iniciativa, essa liberdade, que é verdadeiramente o coração da transformação da educação. O coração da transformação da educação está na escola, está nos professores, que tenham essa capacidade para ir experimentando coisas novas, para ir lançando novas iniciativas, para ir abraçando a educação como bem público e comum, como bem público e comum, como bem que não é feito de consumismos, não é feito de clientes. Não, os alunos não são clientes. Os professores não são clientes. Os alunos são cidadãos. Os professores são cidadãos. As escolas não estão aptas a adquirirem uma mercadoria qualquer. As escolas são produtoras de conhecimento, são produtoras de humanidade, são produtoras de um trabalho em comum para o bem de todos, para o bem público e comum de todos. E isto, e por aqui termino, é o que nós, na Unesco, no relatório que eu tive a possibilidade de colaborar e de co-assinar, o último relatório sobre o futuro da educação, nós chamamos e apelamos a um novo contrato social da educação. Um novo contrato social da educação, um novo contrato social pela educação, um novo contrato social para a educação. Um contrato social que é um contrato de cidadania, um contrato de cidadania para essa transformação da escola, para que a sociedade, os pais, as famílias, percebam que o tempo da escola hoje é outro, mas que as escolas e os professores continuam a ser indispensáveis, continuam a ser insubstituíveis. A escola na escola, dizia um autor francês, a escola na escola é melhor do que a escola em casa ou do que a escola no digital, nas tecnologias. A escola na escola é central para o futuro do século XXI e para o futuro da nossa humanidade comum. É com essa convicção que vos deixo, é com essa convicção que vos agradeço, é com essa convicção que vos convido à coragem dos começos, à coragem da iniciativa. Podem ser 2 professores numa escola, 3 professores numa escola, que vão experimentar uma coisa nova, que querem fazer de maneira diferente e que exigem aos políticos, aos gestores, que criem as condições para que essa coisa diferente tenha pernas para andar. Essa coragem dos começos, esse desespero mudo pela ação, como dizia Eurício Teixeira, que eu aqui vos procurei trazer e que eu continuarei, enquanto puder, enquanto tiver forças e energias, a partilhar e a compartilhar convosco, sabendo com muita sinceridade como é importante para mim esta conversa e este diálogo com as professoras e os professores do Brasil. Muito obrigado. Ei. Bem, é uma lindeza ouvi-lo, professor Nóvoa. Vou olhar aqui para o chão, porque é aqui que está a tela que eu consigo enxergá-lo, tá, pessoal? Eu agradeço muitíssimo por você trazer uma nova frase para eu repetir, que é essa de que santos de casa fazem milagre. Eu tenho dito sempre para os educadores que as respostas para os nossos problemas
na escola estão nas próprias escolas, né? Basta que nos conectemos uns com os outros para poder dialogar e saberemos quais foram as soluções que outros trouxeram e que podemos nos inspirar e daí por diante desenvolver e tudo mais. Eu desenvolvi um jeito de falar de um conceito seu, professor Nova, que é da indissociabilidade da indissociação entre pessoalidade e profissionalidade, né, que é conhecido de, acho, muitos educadores que aqui estão, que é assim, todo profissional mora dentro de uma pessoa, todo aluno mora também. E só essa consciência amorosa poderá humanizar a escola, né? Então, é um jeito que eu encontrei, meio à moda do nosso poeta Manuel de Barros, de dizer do seu conceito que eu acredito muito e vivo a repetir. Agora, eu tenho mais uma outra frase fundamental, que é essa para dizer de que os nossos problemas terão solução a partir do que as próprias escolas já desenvolveram. Não precisamos ir a Harvard, nem a Stanford, nem a outras tantas universidades que certamente trazem contribuições e podem nos ajudar, mas nós temos como buscar soluções entre nós mesmos, né? Eu fiz uma série de perguntas que eu vou, algumas delas já deixar de lado, porque você já foi respondendo, mas eu queria destacar uma especialmente, que é assim, por que é tão difícil transformarmos essas práticas todas que desejamos transformar em favor da qualidade da educação para os nossos meninos e meninas, mesmo quando nós temos certeza de que precisamos transformá-las? O que ocorre que nos impede? Porque as lições sabemos de cor, mas não aprendemos, né? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Gonçalo, eu ouvi-te no princípio e tu disseste uma frase, foste buscar um poeta brasileiro, e eu lembrei-me de um grande artista português, o Almada. E o Almada tinha uma frase extraordinária em que ele dizia o seguinte: quando eu nasci, todas as palavras que hão de salvar o mundo já estavam escritas. Só faltava uma coisa: salvar o mundo. Então eu acho que nós já dissemos todas as palavras, não é? Todas as palavras que hão de salvar a escola já estão ditas. Só falta uma coisa, não é? Construir uma nova escola. E porquê que é tão difícil? A minha resposta hoje, é claro que há muitas respostas mais políticas, mais ideológicas, etc. Mas há uma resposta que para mim é importante e foi a resposta que eu procurei dar no início desta palestra. Porque o ambiente educativo da escola do século XIX foi construída para fazer uma coisa muito diferente do que nós precisamos de fazer hoje. Reparem, a escola do século XIX é uma invenção extraordinária. Extraordinária. O Darcy Ribeiro dizia mesmo: a escola pública é a maior invenção do mundo. E é. Mas ela foi feita para normalizar. Era este, aliás, o nome das escolas de formação de professores. Escolas normais. Normalizar a sala de aula, normalizar o mobiliário, normalizar a aula, normalizar a didática do professor, normalizar o quadro negro, normalizar as turmas, normalizar a avaliação, normalizar o tempo. Foi feito para isso. O grande projeto hoje da escola do século XXI é diversificar, é que aconteçam coisas diferentes, com pessoas diferentes, com projetos diferentes, com realidades diferentes, com meninos e meninas que são diferentes e que são diversos e que têm diversas maneiras de pensar e diversas maneiras de conhecer e diversas maneiras de viver e diversas culturas. Nós hoje precisamos quase do oposto do que construímos
há 200 anos e que foi notável, para aquela época. Mas hoje precisamos de uma outra coisa igualmente notável e com a mesma coragem e a mesma determinação que os nossos colegas tiveram no século XIX. E nisso, o tema do ambiente educativo é central. Porque o que é que a pedagogia anda a dizer há pelo menos 100 anos? É preciso que as crianças sejam criativas, ativas, que as crianças comuniquem, que as crianças pesquisem, que as crianças trabalhem em grupo, que as crianças sejam cooperativas. Estão a dizer tudo coisas que não é possível concretizar naquele ambiente educativo. Eu sei que é ridículo o que vos vou dizer, mas eu posso querer muito que uma criança corra. Eu quero muito que a criança corra. Eu acho muito importante para a criança correr, e quero as crianças a correrem, que isso é muito importante para a sua atividade motora. E eu vou pôr as crianças dentro de uma piscina com água e vou pedir para elas correrem. As crianças não podem correr numa piscina com água. Numa piscina com água, elas só sobrevivem nadando. Elas não podem correr naquele ambiente educativo. Então eu acho que uma parte da resposta à tua pergunta é que nós transformamos as teorias, transformamos as nossas crenças. A psicologia ajudou-nos a ver muita coisa no desenvolvimento da criança. A sociologia ajudou-nos a ver muita coisa na luta pelas igualdades e na reprodução. Construímos muitas coisas na nossa cabeça, mas não transformamos os ambientes educativos. E enquanto não transformarmos os ambientes educativos, não conseguiremos fazer aquilo que há tantas décadas dizemos que é preciso fazer. E foi por isso que eu vos trouxe aqueles 5 casos, porque os 5 casos que eu vos trouxe, em 5 continentes diferentes, todos eles, começaram pela transformação do ambiente educativo. Quando tu transformas o ambiente educativo, há coisas que passam a ser fáceis de fazer e outras que passam a ser difíceis de fazer. E naqueles ambientes nós podemos concretizar, finalmente, aquilo que andamos a dizer há tanto tempo que precisamos concretizar. Obrigada, professor. E ambientes educativos não são espaços somente, né? Às vezes a gente fica pensando que são apenas os espaços, mas são tantas outras coisas, né? Eu queria fazer... espaço. Quando eu falo de ambiente educativo, eu não estou a falar só de espaço. Estou a falar do estilo de trabalho do professor, do comportamento dos alunos, da organização do conhecimento. Estou a falar de uma coisa muito mais vasta. Não é só uma questão arquitetónica, ainda que também é uma questão arquitetónica. Um colega nosso, francês, o Philippe Mérieux, dizia sobre as escolas e sobre a arquitetura escolar: nunca se esqueçam que as pedras pensam. As pedras pensam, as paredes pensam. E que construir um determinado espaço induz determinadas coisas e impede outras coisas. O espaço que nós construímos da sala de aula e da escola tradicional impede a colaboração, impede a criatividade, impede a atividade, impede o estudo autónomo, impede a comunicação, impede um conjunto de coisas que para nós são centrais para a transformação da educação no século XXI. Sim, usando aí como referência o que você diz sobre ambientes educativos, considerando a escola, eu vou fazer uma analogia, um paralelo para ambientes formativos, no caso, né? O que são ambientes que favorecem o desenvolvimento profissional dos professores? E nós sabemos, já não é de hoje, por muitas vias, que o sentimento de pertencimento, ele contribui muito, né? Se sentir parte de um projeto coletivo, e essas coisas todas que a gente tem discutido há muito tempo.
Eu sei que existe em Portugal o movimento da escola moderna, que eu acho um movimento belíssimo. Trouxe, inclusive, um livro, né, que eu ganhei recentemente da Larissa Gouveia, que esteve, uma revista, na verdade, né, que esteve em Portugal num evento. Eu fiquei muito encantada com tudo que eu fui aprendendo sobre esse movimento nos últimos tempos, e eu queria lhe fazer, então, uma última pergunta. Por que algo tão fundamental, como são os movimentos que trazem esse sentimento de pertença, né, de pertencimento, de coletivo, de compartilhamento, como é o movimento da escola moderna, são tão pouco conhecidos e há tão pouco investimento nessa direção? Essa é a minha última pergunta a você. Rosalba, o movimento da escola moderna é um movimento extraordinário, como tu dizes, não é? É um movimento que tem uma grande liderança histórica, um professor das primeiras séries, não é? Aqui em Portugal, chamado Sérgio Nisa. O Sérgio Nisa é a nossa grande referência pedagógica do século XX e do século XXI. E é um movimento que agrega milhares de professores no país inteiro nessa lógica de uma pedagogia da cooperação. É um movimento que começou a partir do movimento da escola moderna em França, do pedagogo e do educador Freinet, mas que se autonomizou e que ganhou uma outra dinâmica e uma outra consistência. Eu creio que há duas razões que são importantes para perceber a dificuldade, por vezes, de dar maior força a esses movimentos. Eu creio que, por um lado, o movimento da escola moderna, da educação moderna, da escola moderna, que é, como eu te digo, o melhor movimento pedagógico português, não terá dado atenção suficiente à questão do ambiente educativo. Deu muita atenção à questão da pedagogia, do trabalho do professor, à questão do currículo, à questão da escrita, mas não deu suficiente atenção à transformação dos ambientes educativos. Eu creio que isso é talvez uma das razões porque, por vezes, o movimento da escola moderna não foi tão longe como poderia ter ido. A segunda razão é que a escola é uma coisa que tem muita força. A estrutura da escola tem uma história muito longa. Os pais esperam da escola uma determinada realidade. Então, todos os processos de inovação e de mudança são muito complicados, são muito difíceis. E os professores estão hoje numa situação muito dura, muito difícil. A pandemia foi muito complicada. O desprestígio da profissão é muito complicado. Faltam professores em todo o mundo. Aqui, segundo a Unesco, faltam cerca de 69 milhões de professores em todo o mundo, o que mostra uma crise grande da profissão. Na minha opinião, e foi isso que eu procurei trazer-vos aqui, essa crise só será superada através da iniciativa coletiva dos professores, da voz dos professores, da capacidade de reivindicação dos professores, não apenas reivindicação política, não apenas reivindicação salarial, e estas são importantes, mas também reivindicação para novas experiências pedagógicas. Explicar aos pais e às famílias o que as crianças estão a fazer de diferente. Envolver esses pais e essas famílias. Envolver as crianças. Criar condições para que possa emergir um novo tipo de educação no sentido que eu aqui vos trouxe. Não sabemos se é isso que vai acontecer, mas o que vos posso dizer é que imaginar, como alguns imaginam, uma sociedade sem escolas e sem professores, uma sociedade em que tudo se passa em casa ou tudo se passa no digital, é um pesadelo. Seria um retrocesso civilizacional. Seria a perda de uma instituição central para o século XXI. Da instituição e dos profissionais que são os mais importantes para
construir as bases do século XXI. Num tempo de grande incerteza, ninguém sabe como vai ser o futuro. Num tempo em que a única coisa que podemos esperar é o inesperado, nós precisamos de reforçar a capacidade crítica dos professores, a capacidade crítica dos alunos. Precisamos de reforçar o seu conhecimento. Precisamos de reforçar... Hoje aí foi dita uma frase, que é uma frase muito habitual, que é muito importante aprender a aprender. E é verdade. Mas eu diria que o que é mais importante ainda para a educação do século XXI é aprender a compreender. Aprender a compreender. A compreensão crítica das realidades, dos conhecimentos. É isso que nos permite responder à incerteza. É isso que nos permite estar preparados para o inesperado, para aquilo que ainda não sabemos. A escola é uma instituição insubstituível para o futuro. Os professores são uma profissão insubstituível para o futuro. É com essa convicção que eu vos deixo da necessidade desse pertencimento que falavas, da necessidade dessa centralidade dos professores, que depende muito da nossa capacidade de reivindicar, mas também da nossa capacidade de fazer. Para os professores, para as professoras, a felicidade não está no ter, nem no ser. A felicidade está no fazer. É no momento do fazer que nós nos definimos verdadeiramente como profissionais e como profissionais de futuro. É este trabalho que eu me comprometo perante vós a continuar a fazer convosco, aqui em Portugal, no Brasil, nas diversas partes do mundo. É o que procurei fazer aqui hoje convosco, é o que procurarei fazer sempre, sempre, sempre no Brasil, enquanto tiver forças, energias, enquanto a vida me permitir. Muito e muito obrigado pelo vosso convite, muito e muito obrigado pela vossa escuta amiga e generosa. Muito obrigado. Muito obrigada, muito obrigada. Eu vou usar a sua frase pela primeira vez oficialmente. Santos de casa fazem milagre. Tanto fazem que estamos fazendo, já não é de hoje. Só precisamos reconhecer isso. Obrigada a vocês, obrigada, professor Nova. Obrigada pelo convite, obrigada por tudo. Só um momento. Professora Rosaura, obrigado. Obrigado, professor Antônio Nova. Em nome do Congresso, uma lembrancinha. É sempre muito bom ouvir pessoas que a gente está acostumado a fazer a leitura deles, né? Então a gente vê personificado as pessoas que a gente tanto lê, que tanto nos servem de inspiração. Nós agradecemos a fala, tanto a professora Rosaura quanto ao professor Antônio Nova.